Mas, glória a Deus por nós estarmos aqui mais um dia, louvando e adorando esse Deus que nos criou, que nos trouxe até aqui com segurança. Isso daí é uma dádiva, isso aí é estarmos como nós cantamos aqui, celebrar com júbilo, com alegria ao Senhor. Só que às vezes tem dias que a gente está triste, estamos deprimidos, vazio às vezes, e parece que nós estamos distantes de Deus, parece que nós estamos assim longe, parece que a gente está carregando uma carga muito grande. E às vezes essa tristeza começa logo no início do ano, que nem agora ano novo e tudo mais. Às vezes nós vamos olhar para trás e vamos ver, o meu plano não consegui terminar em 2022. O que eu vou poder melhorar para fazer agora em 2023? O que eu vou poder reorganizar para não fazer de novo aquilo que eu fiz em 2022 e vou fazer agora em 2023? E às vezes essa tristeza de não cumprir algo fica atormentando, fica nos pesando, fica tirando até o nosso sono. Mas o porquê que nós ficamos tristes às vezes de não cumprir algo que nós propomos para a nossa vida? O tempo aqui ele passa muito rápido. Meu padrasto falou assim um dia para mim: espera quando tiver 18 anos, o tempo tu vai piscar e já vai passar. Dito e feito, chegou meus 18 e já estou com 28. Então o negócio voa muito rápido. O tempo aqui ele é um avião. E às vezes nós olhamos assim e ficamos frustrados, porque algo do nosso pensamento não se cumpriu. Mas na vida nós temos que enfrentar muitos desafios. Por mais que nós nos esforçamos, os desafios estão aí. Por mais que nós colocamos muito suor no nosso braço, a gente às vezes não é o suficiente. Mas o nosso principal objetivo não é o cumprir o nosso plano ou o nosso projeto, mas o nosso principal objetivo é cumprir o plano e o projeto de Deus, é glorificar o Senhor. É isso que eu e você estamos fazendo aqui essa noite. Às vezes nós estamos olhando assim, não consegui cumprir, mas nós estamos aqui louvando, cultuando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. É motivo de tristeza ou de alegria? Alegria, amém. E Provérbios 16:9 vai falar: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é que determina os seus passos. Às vezes aquele algo que a gente planejou, projetou, não se cumpriu. Nós ficamos tristes, ficamos deprimidos por um tempo, mas Deus vai nos ensinar algo. Às vezes nesse deserto, Deus vai colocar o seu poder sobre a nossa vida e nós vamos ter que aprender uma lição disso e verificar na nossa vida o que Ele quer de nós, para assim fazer da maneira certa o cumprir o ID, para glorificar o nome dEle, mas não para a nossa vontade, porque a nossa vontade ela é enganosa, como o provérbio está falando. Deixa que Deus direcione, Deus vai fazer tudo da maneira certa, amém? E para cumprir tudo isso, precisamos ter todos os nossos planos, os projetos nas mãos de Deus. Ali não tem erro, não tem frustração. No momento certo, Ele vai realizar. Mas espere, confie, no momento certo, Deus vai cumprir. A nossa vida tem que estar totalmente centralizada em Deus. Se não estiver em Deus, tem algo de errado. E para isso, nós conseguimos aprender muito através de um salmo, talvez muito conhecido, o Salmo 100. Eu convido toda a igreja a abrir no Salmo 100 e vamos ver o que esses amados irmãos nos ensinam. Esse salmo não tem o autor dele escrito, foi alguém que escreveu, mas o objetivo dele foi um cântico, como nós cantamos aqui, celebrai com júbilo ao Senhor. Eles cantavam esse salmo, amém? Todos acharam?
a palavra do Senhor diz o seguinte: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, e Ele nos fez, e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor é leal e eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos orar a Deus mais uma vez? Senhor amado Deus, amado Pai, muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter levantado irmãos que entregaram suas vidas em prol do Evangelho, que hoje aqui nós podemos estar aqui cultuando a Ti, no conforto, Senhor, da nossa igreja, sentados, lendo, mastigando, estudando, aprendendo mais de Ti, Pai. Senhor Deus, que o Teu Espírito nos instrui na Tua verdade, pois somente Você é a verdade. Deus querido, que o Senhor nos capacite cada dia com intrepidez, com sabedoria, para que nós venhamos a cumprir tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Que os nossos planos, os nossos projetos estejam totalmente nas Suas mãos, para que nós não venhamos, ó Pai, fazer com as nossas mãos, porque a gente não faz certo, mas o Senhor faz tudo da maneira certa, pois o Senhor é fiel, e nós acreditamos e nós confiamos em Ti, e assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então, esse salmo, eles cantavam e louvavam ao Senhor na peregrinação, no caminho. Então tinha muitas pessoas que estavam em outras cidades a não ser Jerusalém, e elas vinham de lá para Jerusalém para cultuar a Deus. Era como se fosse nós aqui, um veio de um bairro, outro veio do outro, veio daqui da casa mais perto, mas nós nos deslocamos de algum lugar para virmos aqui cultuar a Deus, com ações de graças. E é da mesma forma, esse salmo, o autor, ele traz dessa forma. Não sei como que você veio até aqui, mas essas pessoas, eles vinham cantando a Deus, vinham cultuando, e esse salmo é um cântico. Ou seja, como nós cantamos aqui, aquela multidão de pessoas vinham chegando em Jerusalém, chegando no templo e vinham cantando. Olha que maravilha! Eu não sei o que estava passando na vida dessas pessoas, eu não sei os problemas delas, a Bíblia não nos diz, não sei, talvez tinha muitos corações aflitos, muitos planos que não tinham cumprido, mas eles estavam alegres, estavam indo na casa do Senhor, estavam indo cultuar e glorificar a Deus, com cânticos de alegria, como a gente vê logo no início. E eu gostaria de dividir em 2 pontos. O primeiro deles é a convocação para o culto a Deus, que nós vamos ver no versículo de 1 ao 3, que logo no início ele começa falando o seguinte: aclamem o Senhor. Eu estou lendo na versão NVI. O aclamem é demonstrar o conhecimento, é demonstrar uma reverência, um mérito. Então o que o autor está falando aqui para nós, para eles? Está dizendo: aclamem, dê honra a Deus, reconheçam o Senhor. É isso que ele está falando, reconheçam o que Deus fez. Ali no final ele fala que Deus é bom, a gente vai ver bem certinho tudo que ele falou, mas ele está dizendo, reconheçam Deus. Em outras versões, na Almeida vai falar, celebrai com júbilo. A letra da nossa canção aqui do segundo louvor, júbilo, é um estado de imensa alegria, uma felicidade que transborda. Não sei se um dia vocês já chegaram a estar num ápice, uma piada que alguém contou e foi muito divertido, e vocês não conseguiam parar de dar risada. Pensa isso dobrado, é o júbilo, é isso maior, é algo assim que a gente não consegue controlar, a gente só transborda, a gente está alegre por tudo, nada nos abala. Então celebrai com júbilo, celebrai o Senhor com muita alegria, gente, celebrai o Senhor com muita vontade, festejar.
É isso que ele está falando, é uma animação contida, que nós não conseguimos conter essa alegria, é algo que a gente só pensa em comemorar. Isso me lembra um dia que eu estava assistindo um jogo de Grêmio e Ipiranga, e o meu primo era gremista, e eu queria assistir o jogo, só que eu não queria ficar sozinho na torcida do Ipiranga, e eu fui na torcida do Grêmio, e não sei se todos sabem, eu sou colorado, e aí o Ipiranga estava perdendo, e aí quando o Ipiranga empatou, primeiro gol eles comemoraram, mas o segundo gol, o que eu fiz? No meu cantinho, eu fiz assim, ó, eu conti a minha alegria. Não é isso, tá, gente? Não é isso que é para fazer. O júbilo é transbordar, não importando que tu tá numa torcida ali, transborde, demonstra essa alegria, não como eu fiz, mas sim demonstrar. Amém? E ele segue, para quem que é para demonstrar essa alegria? Ele fala aqui, ó, todos habitantes da terra. Não é só para nós, não é só para nós da igreja, não é só para nossa casa, só para os nossos parentes, não, é para todos, é para todo mundo. Ou seja, evangelizar, falar do amor de Jesus, falar como o Senhor é bom, como o Senhor transforma as nossas vidas, como Ele dá alegria para nós, como Ele é o nosso sentido de viver. É isso, nós precisamos transbordar essa alegria falando para todos os habitantes da terra. Não é todos os israelitas ou todos o povo judeu, não, é todos os habitantes da terra, sem distinção. Só que infelizmente nem todos entendem isso, né? Algumas pessoas retraem, pegam assim algo bom e ficam sozinhos só para ele. O Evangelho está aqui para nós compartilhar, para nós ministrar para os outros. Tem muitas vidas lá fora que estão precisando de uma palavra, talvez de um aperto, um abraço, um aperto de mão, um abraço bem apertado, falar, ó, Jesus salvou a minha vida, entregue para Ele também, Ele vai salvar a sua. Esse problema, essa situação que está vivendo, Ele vai mudar, mas entregue, falar do Evangelho para todos os habitantes da terra, amém? Então nós precisamos transbordar essa alegria. E ele continua falando ali no segundo versículo, preste culto ao Senhor com alegria. E como vão fazer isso? Na antiga aliança, era curioso, eles faziam com ritos de sacrifícios, oferendas, votos, assim eles estavam afirmando a sua aliança com Deus. Ou seja, quando eles vinham peregrinando, eles já tinham seu sacrifício, já tinham sua oferta para estar depositando, né, como na antiga aliança era feito. E nós, como é que nós estamos afirmando a nossa aliança com Deus? Nós estamos deixando algo que nós gostamos muito para estar louvando e adorando a Deus? Talvez você deixou de assistir um filme agora de tarde para estar aqui. Você deixou de algo que você gosta para estar aqui louvando e cultuando ao Senhor. Pode ter certeza que você fez a melhor escolha, tá? Tenha certeza que estar junto, nessa comunhão dos santos, junto em comunhão, não tem algo que se pague. É um preço incalculável. E Deus se agrada muito. E era dessa forma que eles faziam. Eles vinham de cidades de longe, para estar ali junto, reunido, com alegria. Deus não quer uma dedicação secreta, fechada, isolada ou triste. Ele quer que nós estamos aqui na hora do louvor, batendo palmas, como todos nós estávamos. Ele não quer que nós ficamos num canto, isolado, deprimido. Deus não pede isso. Deus pede de nós alegria. Ele é um Deus que transborda nós. E se nós estamos deprimidos, talvez algo está errado na nossa vida. E nós precisamos avaliar. A tristeza, muitas vezes, ela é algo ruim para nós, mas é algo que nós precisamos aprender com essa situação para sairmos melhores dela. Porque a nossa vida não pode ser sempre triste. Pelo contrário, tem que ser sempre alegre. A tristeza, ela vem, mas tem que dar uma batidinha e já sair. É que nem bater uma bola na trave, bate ali e já sai. Não pode ficar. Se ficar, nós precisamos reavaliar. Talvez precisamos orar mais, talvez precisamos ler mais a palavra, talvez precisamos compartilhar mais
não só ficar carregando a carga só para nós, mas sim falar com um irmão, uma irmã, com a esposa, com o marido, filho, com um amigo cristão de preferência, né? Não qualquer pessoa que não tem conhecimento da palavra, que vai muitas vezes trazer conselhos que não agradam o coração de Deus, mas que fique entre os santos, entre aqueles que entendem e aqueles que vão ficar alegres em te ajudar. Bem? E o porquê eu preciso aclamar o Senhor, prestar culto, ficar cantando com alegria? Que aqui ele fala no finalzinho: entre na sua presença com cânticos de alegria. Muito bom é orar e estar cantando e ficar alegre, mas o porquê de tudo isso? O porquê que eu devo aclamar o Senhor, ou prestar culto, ou cantar alegre? Olha só o que ele diz agora no versículo 3: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Diz isso na sua Bíblia aí também? Por causa disso, quer algo melhor que isso? Reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, reconhecer que o Senhor é nosso porto seguro, a nossa confiança, aquele que sempre está ali para ouvir, aquele que está sempre ali para resolver talvez a nossa situação. Olha só, era isso que eles faziam, eles andavam muitos quilômetros e estavam ali reconhecendo que só o Senhor é Deus. Mas o porquê só o Senhor é Deus? Por causa que naquele tempo tinha muita idolatria. Não que hoje não tenha, mas antes cada povo tinha o seu Deus. E ali, reconhecendo que só o Senhor é Deus, muitas pessoas vindo de muitos lugares, em um lugar só, para louvar e cultuar a Deus, era algo diferente. Era algo que impressionava os povos que conheciam, que achavam que Zebulon era Deus, que achavam que... qual? Baal, obrigado. Esses achavam que só esses eram Deus. Isso comovia, isso incentivava. Eles olhavam assim: mas olha quantas pessoas estão vindo de muitas regiões cultuar esse Deus. O porquê que o nosso Deus, o Baal, o Zebulon, outros deuses da antiguidade, por que não reuniu tantas pessoas? Por que só o Deus de Israel, só o nosso Deus reunia tantas pessoas? Porque é o Deus verdadeiro, o Deus único. É só por isso, ou por tudo isso. Aqueles ali eram mentira do homem, idolatria. Mas aqui não, reunia muitas pessoas para louvar e cultuar o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que entregou o seu Filho amado por nós. Naquele tempo Jesus não tinha vindo, mas eles já entendiam que somente o Senhor é Deus. E ele segue, e ele nos fez. O escritor tocou num ponto crucial, que é a origem. Ele nos fez, e o crucial é o ponto mais importante, é uma chave, é um ápice. E crucial nos lembra, ele vem da raiz cruz, ou seja, crucial é algo o mais importante. E quem que foi para a cruz? Quem que nos salvou? Quem que derramou o seu sangue por mim e por você? Quem foi? Jesus. Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo é o ponto mais importante de tudo. O autor, o salmista, não conhecia ainda a pessoa de Jesus, foi antes de Jesus, e já estava falando da origem, já estava falando de quem Cristo é, de quem iria vir para salvar todo esse povo, o motivo deles estarem ali reunidos, o porquê. Claro, tinha Deus de Israel, mas o Salvador ainda não tinha vindo, e o Salvador veio, e hoje nós temos esse conhecimento porque hoje nós vivemos na era depois de Cristo, ou seja, na era da graça. Esses ritos que esse pessoal fazia, hoje nós não precisamos fazer mais. O sacrifício de Cristo cumpriu tudo isso e não deixou nada para trás. A nossa dívida que nós tínhamos para com Deus foi toda paga. Essas pessoas, eles vinham com o seu cordeiro, com pombas, para sacrificar, para ofertar, para cultuar a Deus. E a gente não trouxe nenhum pombo, nenhum cordeiro, nada.
A gente só veio aqui em ações de graças para agradecer a Deus por esse sacrifício puro e único, que não tem outro, não existe outro, é Cristo e ponto. Cristo fez tudo por nós, Ele foi o ponto mais importante e é o ponto mais importante da nossa história, amém? É Cristo, e o autor, ele vai na origem. Por que da origem? É por causa que ele vai lembrar de onde nós viemos, de onde nós estamos e para onde nós iremos. Ou seja, a nossa origem, quem nos criou? Deus, o Criador. Onde nós estamos hoje, nós, em 2023? Não sei o que você está fazendo, mas você precisa estar em Cristo, porque Ele está avaliando também o hoje. A Bíblia não é só para aquele tempo, é para todos os tempos até que Cristo venha. Ou seja, nós estamos no momento aonde que estamos. Então nós precisamos estar com Cristo, precisamos estar em Cristo, fazendo sempre o melhor, amando, respeitando, cultuando a Deus, glorificando o seu santo nome. E para onde iremos? Para onde aquele povo foi? Para onde que, vamos fazer essa reflexão agora para nós, para onde nós iremos? Nós estamos cumprindo tudo o que Deus quer da nossa vida? Nós estamos lendo a palavra diariamente? Estamos orando diariamente para Deus? Estamos nos humilhando na presença do Senhor? Nós estamos confessando os nossos pecados para Deus? Estamos saindo satisfeitos da presença do nosso quarto quando a gente termina de orar? Como que está a nossa vida? Isso tudo está no estamos. Isso tudo vai nos indicar para onde nós vamos. Então que a nossa vida seja cheia de Jesus, cheia do Espírito Santo, para que nós não venhamos a nos perder na história, que nós não venhamos a ficar, mas sim que nós venhamos a cumprir tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. Por isso que Ele nos fez, Ele nos criou. Se Ele não fizesse isso, se Ele não fizesse tudo, essa cadeira, os materiais, a árvore, a água que nós bebemos, o que seria? Nós não seríamos nada. Até nós estávamos comentando, nós somos do pó, nós viemos do pó da terra, e somente Cristo Jesus para nos transformar e um dia nos levar para uma vida eterna, que eu creio que é o objetivo de todos nós aqui. Então que nós possamos fazer isso mais, cada vez melhor, para a honra e glória do Senhor, não para a nossa vontade, mas por causa da vontade de Deus, porque Cristo morreu, Cristo ressuscitou e hoje à direita de Deus Pai Ele está. Glórias, aleluia. E ele segue, somos dele, mostra o governo de Deus sobre as nossas vidas. O salmista está falando, Ele nos fez e nós somos dele. Então é por isso que nós estamos aqui reconhecendo Deus, é por isso que nós estamos aqui aclamando Deus, é por isso que nós estamos aqui cantando para Deus, porque Ele nos criou, nós somos dele, é por isso que nós estamos aqui. Não é por mim, não é por você, mas é por causa do Senhor. É Ele que tem o governo soberano sobre as nossas vidas. Nada acontece sobre minha vida e sobre a sua vida se não é da permissão de Deus, nada. Tudo está no controle do Senhor. Então fique calmo, fique tranquilo. Talvez esse problema que você não conseguiu resolver no passado, Deus quer trabalhar isso na sua vida. Confia, não saiu do controle do Senhor, fique tranquilo. E ele segue, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, graças a Cristo, pelo sangue derramado, graças a Ele, Ele nos resgatou. Em Romanos vai falar que nós somos coerdeiros junto com Cristo, Ele pagou um alto preço na cruz, então nós somos dele, nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Todos aqueles que confessam e creem em Cristo Jesus, esses são selados pelo sangue da promessa, e nada, nem ninguém pode tirar isso de você. Você que creu, você que confessa, você que está convicto que Cristo é o Senhor da sua vida, que Cristo é o Salvador, você está selado pelo sangue da promessa, e aconteça o que acontecer, você está selado, porque Cristo pagou um alto preço, altíssimo preço, e graças a Jesus, pela sua morte, pela sua ressurreição, é que nós somos povo escolhido de Deus,
como em 1 Pedro vai falar. Ele nos resgatou, Ele teve compaixão de nós, Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia e falou assim: eu vou resgatar esse povo, eu vou derramar o meu sangue por esse povo. Eu sei que eles são falhos, são pecador, mas eu tenho compaixão deles. Então, gente, não faça o sacrifício de Cristo por nada. Se Deus está te tocando, se Deus está te falando para tu largar deste pecado, largue. O sacrifício de Cristo não é brincadeira, é algo sério. Se Deus está falando com você para largar algo, larga, gente. Jesus, Ele vai voltar. Um dia Ele vai voltar, como Ele veio. Ele deixou testemunhas que um dia Ele iria voltar. Em Atos capítulo 1, fala que as testemunhas viram a assunção de Jesus, e Jesus falou: vão, fazem discípulos, preguem o Evangelho, confessem pecados, larguem dos seus pecados, tenham suas vidas transformadas. Eu derramei o meu sangue, um dia eu vou voltar. Então, gente, não é brincadeira, não é brincadeira. Não vamos ficar vacilando com Deus, não vamos deixar o nosso pecado, tudo que Deus tem preparado para nós. Deus tem algo lindo, a Bíblia nos diz, e ela nos dá certeza que tudo isso é verdade. Ela nos dá a convicção que a palavra de Jesus é verdade, porque muitos tentaram se levantar e ninguém conseguiu distorcer. E se está aqui um livro, eu e você estamos com ele aberto há mais de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, olha quanto tempo, e ninguém conseguiu destruir. É porque isso aqui é verdade, isso aqui é uma certeza, e o que não aconteceu ainda vai acontecer. Então, gente, o sacrifício de Jesus não é brincadeira. A morte e a ressurreição dele, se ele falou que vai voltar, é porque ele vai voltar. Então, que nós possamos juntos, unidos, ficar reunidos com alegria, dando ações de graças, glorificando o nome de Deus, exaltando o nome do Senhor, falando desse maravilhoso Deus que nos salvou, que deixou o Filho dele ser morto por ímpios, por soldados, humilhado. Ele deixou, mas claro, a promessa tinha que ser cumprida, as Escrituras tinham que ser cumpridas, e se cumpriu em Cristo Jesus. Então, que nós possamos cada vez mais aprender com tudo isso e mudar de vida para melhor, para que Jesus venha a ser glorificado, para que Deus venha a ser exaltado todos os dias da nossa vida, em todas as atividades, todos os nossos pensamentos, afazeres, no nosso trabalho, aula, em tudo. Não em partes, mas em tudo. Amém? O Salmo 23:1 vai falar: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Como aqui ele falou que nós somos o rebanho e ele do seu pastoreio. Os pastores não eram qualquer pessoa, não eram simples fazendeiros. Os pastores, eles se dedicavam muito no trabalho. Eles tinham um cuidado incrível, eles tinham um cuidado, como nós vimos, crucial sobre o rebanho que tinha. E o salmista aqui, comparando, as pessoas ali, e nós somos o rebanho do seu pastoreio, ele dizendo que Deus é o nosso pastor, Jesus é o nosso pastor, e nada nos faltará. Era algo assim, para eles, que era um cuidado sobrenatural, que Deus sim estava cuidando da vida deles. Então, por isso também que eles cantavam e louvavam ao Senhor, porque o cuidado de Deus sobre a vida daquele povo e sobre as nossas vidas, se nós estamos aqui com saúde, com fé, nós podemos estar aqui na presença de Deus, é porque Deus estava com um cuidado sobre a minha vida e sobre a sua vida. E dessa forma nós estamos aqui gratos, com ações de graças para Deus. Então, o pastor era um símbolo muito forte na época, era mais do que um simples fazendeiro, ele cuidava mesmo do seu rebanho. E o Senhor é o objetivo de nós estarmos aqui. Jesus pagou a nossa dívida na cruz, e todos os nossos pecados foram perdoados, mas que nós não venhamos a ficar sempre batendo na mesma tecla, sempre caindo no mesmo erro, que nós venhamos a ter essa mudança de vida para glorificar o nome do Senhor. E foi na cruz onde Jesus triunfou, onde ele venceu a morte, e hoje ele vive. Foi na cruz que tudo isso foi cumprido. E por isso
o meu coração, o seu coração precisa ficar cheio de alegria. Por isso que nós viemos aqui na casa do Senhor para louvar e cultuar a Deus com ações de graça. E o segundo ponto que eu queria deixar essa noite é instruções para quem atende o chamado, que nós vamos ver do versículo 4 até o versículo 5. Entrem por suas portas com ações de graças. Então, nós sabemos já que esses povos vinham de muitos lugares e eles estavam entrando nas portas de Jerusalém. Era como se fosse em Erechim, tinha portas. E aí, quando as pessoas passavam da porta, elas vinham no templo. Então, essas pessoas passavam da porta com ações de graças e iam em seus átrios com louvores. Então, estavam agradecendo nessa viagem. Obrigado, Senhor, por ter me cuidado, por ter me protegido, por nenhum inimigo ter matado todos nós. Muito obrigado. E quando eles entravam em Jerusalém, já estavam cantando e glorificando a Deus. Obrigado, agradecendo pela viagem. Então é algo incrível o que esse povo fazia. E no momento que eles entravam na porta, é como se fosse ali, entrávamos em Erechim, eles vinham reto para a igreja, vinham reto para si, iam reto para o templo. Eles não iam visitar um amigo, não iam visitar um parente, não. Eles tinham a prioridade de ir direto no templo, com as suas ofertas, os seus agradecimentos, os seus sacrifícios, eles deixavam tudo lá. Aí depois sim iam turistar Jerusalém, mas antes disso não, iam direto para o templo. E eles entravam em seus átrios. Chegando ali, nos átrios, já estavam com seus louvores na ponta da língua. Só que naquele tempo, as pessoas podiam entrar somente até o átrio. Elas não podiam entrar nas paredes do templo. Elas ficavam no pátio. É como se fosse nós aqui ficarmos ali fora. Mas aí, Mateus, capítulo 27, versículo 51, vai falar que o véu se rasgou. Então, essa barreira de nós ficarmos somente ali fora, somente ali no átrio, acabou. Antes, somente os sacerdotes podiam estar aqui e o sumo sacerdote podia estar aqui. Hoje isso não. O véu, Jesus rasgou o véu na sua morte. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, ele gritou e o véu se rasgou de alto a baixo. Hoje essa separação entre Deus e homem não existe mais. Jesus cumpriu. Ou seja, nós não precisamos ficar lá. Nós podemos estar aqui sentados. Olha só, hoje eu não estou aqui trazendo a palavra para vocês. Isso é por causa de Jesus. Jesus rasgou esse véu. Antes tinha que estar aqui o sumo sacerdote falando para as pessoas ainda lá de fora, porque aqui somente os sacerdotes podiam estar. Então olha só, o sacrifício de Jesus não é brincadeira, é algo incrível. Graças a Ele nós podemos estar aqui com alegria, cultuando e louvando a Deus. Então todos se reuniam e louvavam e adoravam a Deus, porque o seu caráter é perfeito. Por mais que eles só podiam ficar lá, eles já estavam alegres, porque eles sabiam que aqui tinha a presença de Deus. Hoje, com o véu rasgado, a presença de Deus está lá no seu quarto, no seu trabalho, na sua casa, no seu carro, na caminhada, na corrida, em qualquer lugar que você estiver, a presença de Deus vai estar, porque esse véu que estava separando não existe mais. Jesus rompeu, isso tudo acabou. Ele vai seguir no versículo 5, pois o Senhor é bom. E esse bom aqui é algo perfeito, a sua qualidade moral é Deus, o ser todo-poderoso, o ser perfeito. É a mesma linguagem do hebraico do que nós encontramos em Gênesis, Tof. E esse Tof simboliza algo imensamente perfeito, algo incrível. Então quando o salmista está falando aqui, pois o Senhor é bom, pode pensar nas maravilhosas coisas que você pode pensar que é bom, e multiplica por 1 milhão mais ou menos. É o que Deus é, porque é algo perfeito, é algo que a nossa mente é ilimitada para pensar, é algo que nós não temos essa capacidade.
Mas eu acredito que quando Jesus voltar e nos glorificar, e nós um dia estaremos lá morando lá com eles, como a Bíblia fala, que ele já foi preparar as moradas, nós vamos entender um pouquinho mais do que Deus é. Hoje a gente sabe que Ele é bom, sabe que Ele é perfeito, mas a nossa capacidade não consegue entender, eu acredito que 1% do que tudo que Deus é. E Deus é bom. Vamos falar a verdade. Tudo que Ele fez na minha vida e na sua vida não foi bom. Olha só. E pensa quando nós estivermos com essa mente glorificada, esse corpo que nós temos hoje glorificado, com o nosso entendimento alterado, não por causa do pecado que aqui nós estamos presos hoje, mas quando Jesus vier e restaurar tudo isso, Ele vai falar, a Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém, lá nós vamos ter um maior entendimento, porque lá não vai ter mais choro, não vai mais ter lágrima, não vai mais ter doença. Em Apocalipse fala tudo isso. O que nós estamos passando aqui hoje, o choro, a tristeza, ela dura um dia, mas amanhã tem que vir a alegria, amém? Mas lá na Nova Jerusalém não vai ter mais nada disso. O choro, a tristeza vai ficar só aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos num lugar onde não é nosso. Nós estamos indo. Você lembra da nossa origem? Nós precisamos preparar o nosso caminho, estarmos com Cristo, para que sim nós venhamos a aproveitar tudo isso que Deus tem para nós, para que nós venhamos a desfrutar da melhor forma, que é com o nosso corpo, a nossa mente glorificada. E por isso Deus é bom. E Deus é correto em tudo que faz. Se Deus permite algo na nossa vida, é porque Ele é bom. Se Deus nos livrou de algo, é porque Ele é bom. Se Deus nos exortou, é porque Ele é bom. Se Deus nos resgatou, é porque Ele é bom. E se Deus entregou o seu Filho por nós, é porque Ele é bom. Então olha a bondade de Deus. É algo que a gente não consegue imaginar. Ele vai seguir. E o seu amor é leal, é eterno. É como se fosse o melhor amigo. É um apelo, é uma bondade, a misericórdia infalível do Senhor. Então é algo que nós podemos confiar, porque o seu amor é leal. Nós podemos colocar o nosso problema, porque é leal. Ele é leal. Se Ele falou que vai cumprir, Ele vai cumprir. Se Ele falou que não vai cumprir, Ele não vai cumprir. Ele é leal. E a Bíblia acrescenta, é eterno. Não fica só aqui, vai para sempre. Então isso que eu e você estamos passando vai além daqui. Na outra versão vai falar, a sua misericórdia dura para sempre. Por causa do nosso pecado, da nossa rebeldia, das nossas iniquidades, a nossa dureza do nosso coração muitas vezes, às vezes ficamos afastados do Senhor. Por mais que o Senhor é bom, Ele é fiel, às vezes o nosso pecado está nos apagando. Não que Deus está mudando de lugar, porque Deus é Deus, mas nós não conseguimos escutar muito Ele por causa que nós estamos deixando o nosso pecado sair na frente da nossa oração. Nós estamos deixando o pecado sair na frente da nossa leitura da palavra, do nosso jejum, do nosso momento com Deus. Então nós temos que inverter, temos que parar de pecar. Sabemos que nós somos falhos e pecadores, mas que nós precisamos ser negligentes com a nossa carne. Não deixar a nossa carne nos conduzir, mas sim nós conduzir as nossas vontades, conforme Deus quer. Como Provérbios falou. Por causa das suas misericórdias que duram para sempre. Mas o Senhor sabe de tudo isso. Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe quando que nós vamos errar, Ele sabe no que nós erramos. Ele fica triste quando nós erramos e nós não confessamos o nosso pecado para Ele. Ele fica triste, porque Ele sabe, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em tudo que é lugar. Então nós precisamos, erramos, vamos confessar, vamos pedir perdão para o Senhor, vamos pedir força para que nós não venhamos a cair nisso. Mas Ele sabia que nós iríamos cair, sabia que nós iríamos falhar, e Ele enviou Jesus para nos resgatar, e cumpriu tudo. E em 1 Timóteo 2,5 vai falar, porque há um só Deus,
E há um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Somente Cristo Jesus que pode interceder por nós lá com Deus. Então nós precisamos confessar, ter esse amigo bem presente, falar tudo que nós estamos passando para Deus, para Jesus, que Ele é fiel, Ele vai fazer tudo, mas precisamos confessar. Amém? Graças à sua misericórdia, nós não somos consumidos. Graças ao sangue derramado por Cristo Jesus, nós não somos consumidos. Porque Cristo de Deus não vai enviar algo bom em nós, mas Ele vai enviar o sangue de Jesus derramado por nós. E Ele vai finalizar da seguinte forma: a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Deus é bom do início ao fim. Deus é bom desde Gênesis até o Apocalipse. Deus é bom em todas as gerações. Quem é mau é nós. E graças a Jesus, graças ao sacrifício puro e perfeito dele, aí Deus acha algo bom em nós. Porque se há algo bom em nós, é Cristo. A fidelidade de Deus nunca muda. Deus já decretou e vai cumprir. No Senhor nós podemos depositar toda a nossa confiança. Amém? Eu vou pedir para a Lari soltar um vídeo agora, por favor. E era assim que esse salmo era cantado. Eles vinham peregrinando e louvando a Deus. E aí o escritor colocou esse lindo salmo, claro, inspirado pelo Espírito Santo. E hoje nós tivemos o privilégio de lermos juntos. E olha só, que coisa linda. Muitas pessoas vinham de vários lugares para honrar e glorificar esse nome Todo-Poderoso. Da mesma forma, nós viemos de vários lugares com o mesmo propósito. Ou seja, o objetivo não mudou. É glorificar o nome do Senhor e com alegria. Eu tenho alguns pontos finais aqui. Precisamos vir ao culto, não só por causa da nossa necessidade, mas sim para louvar e glorificar a Deus, que é um presente. Precisamos reconhecer mais as bênçãos de Deus que Ele nos deu. Às vezes nós ficamos sempre querendo mais e mais, e a gente esquece de reconhecer aquelas que Ele já nos deu. E ser gratos por tudo que Deus deu, pois a ingratidão é dos rebeldes. Então, seja grato por aquilo que Deus deu. Não fica triste por algo que tu quer e não conseguiu. Seja grato. A ingratidão é dos rebeldes. E no versículo 3, como nós lemos ali do salmista, reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. Ele tem que ser o centro de tudo e de tudo que nós fizermos. Se não for o centro, tem algo de errado. Então é o Senhor o centro de tudo. E para finalizar, sempre seguir o nosso norte, o nosso guia, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele nos ensina a viver em ações de graças. Pois o Senhor é bom e o seu amor é eterno. Amém? Eu convido a amada igreja para nós juntos orar. Todos aqueles que puderem ficar de pé. Que Deus possa ter falado no seu coração, que essa palavra venha achar lugar e que nós possamos cada dia, cada hora, cada instante viver mais e melhor para Deus, com alegria, aclamando o Senhor, com júbilo, algo que transforma. Amém? Amado Deus, amado Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter protegido tudo isso, Pai, as Tuas maravilhosas Escrituras, que graças a isso nós podemos aprender mais de Ti, mais da Tua verdade, que a Tua palavra é a verdade. O Senhor é o único Deus, somente o Deus único e verdadeiro podia manter tudo isso, Pai, em perfeita constância,
tudo sincronizado, Senhor, os planetas, tudo, Deus, somente a Tua criação, obras do Teu falar, Senhor. Em nome de Jesus nós queremos Te agradecer, Te dar ações de graças, Pai, por nós termos roupas, termos casa, carro, Senhor, temos alimentos, Senhor, temos saúde, e nós sabemos que nós temos turbulências também, Senhor, problemas, e nós queremos entregá-los para Ti, porque o Senhor é Deus, o Senhor sabe de tudo e sabe o que fazer diante das situações. Deus querido, Deus amado, que a Tua força, o Teu poder venha sobre nossas vidas, o Teu Espírito Santo que possa nos dar discernimento, sabedoria para agir em todas as situações, para que nós possamos achar a melhor estratégia para resolver as nossas situações, para que juntos, ó Deus, venhamos a glorificar o Teu santo nome com alegria, Deus, porque se nós estamos vivos é para Te glorificar. Você nos criou para um propósito, e esse propósito é glorificar o Teu nome. O Senhor merece ser exaltado e glorificado em tudo, Senhor. Que em nome de Jesus nos ensina, Pai, a sermos alegres, a aclamar, a reconhecer, a cantar cada vez mais para Ti, com alegria, com felicidade, com esperança, pois Jesus está voltando e nós queremos juntos estar lá alegres, toda a igreja reunida, cantando e louvando para Você, na eternidade, pois o Senhor é bom e o Seu amor é eterno. O Seu amor não fica só até aqui, Ele vai em toda a eternidade. Assim nós oramos e Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana, amada igreja. Que Deus abençoe, que Deus proteja os seus passos e que você sempre siga com alegria. Amém.